Olá, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre óleos essenciais, chakra e as emoções. O que são óleos essenciais? Então, os óleos essenciais são compostos naturais voláteis altamente concentrados, encontrados em raízes, cascas, semente, flores ou outras áreas de uma planta. Aqui, como você pode ver nessa figura, é uma extração de óleos essenciais e aqui são alguns compostos químicos que tem no óleo essencial. Então, para que a planta produz esse óleo essencial? Então, ela fornece para a planta seu aroma. Tem um papel na polinização das plantas, atraindo insetos como a abelha. Ela afasta insetos menos prestativos que poderiam causar danos a essa planta. E ela protege a planta de fungo, bactéria, condições ambientais adversas. Então, da mesma forma que ela funciona como uma proteção contra bactérias para a planta, ele também vai ser um bactericida para o nosso organismo também. Então, a gente pode aproveitar desses benefícios que as plantas têm pela proteção dos óleos essenciais, a gente pode aproveitar desses benefícios também. Eu vou falar um pouco da frequência dos óleos essenciais, tá? Então, o uso dos óleos essenciais é uma ferramenta fitoalopática. Fito porque ela vem da natureza, né? E alopática porque ela tem uma composição química. Então, ela é baseada em bioquímica e propriedades científicas validadas. É uma ferramenta holística. Por que holística? Porque ela procura compreender o fenômeno na sua totalidade e globalidade. Então, além dela tratar globalmente do nosso corpo, do nosso organismo, do nosso sistema, ela entende que o nosso organismo, né, que nós somos não só corpo, mas corpo, mente, espírito, então ela vai cuidar da nossa saúde física, emocional e espiritual, tá? Os óleos essenciais atuam nessas três vertentes. O poder dos óleos essenciais não pode ser totalmente compreendido sem uma certa compreensão de suas propriedades bioenergéticas, comumente chamadas de frequências. O que é uma frequência? A frequência é a taxa mensurável do fluxo de energia constante entre dois pontos. O corpo humano tem uma frequência. A maioria das coisas tem uma frequência. A frequência do corpo humano pode ter grande impacto na saúde de uma pessoa. Então, dependendo de como está a frequência do corpo humano ou de um órgão, porque os órgãos também têm frequências diferentes, ele vai estar dando um sinal de que o nosso corpo está saudável ou não. A medicina vibracional contém energias sutis de alta frequência e é capaz de atuar nos campos sutis de energia, bem como emocional, mental e espiritual. A frequência e os óleos essenciais. O conhecimento atual permite dizer que certas frequências podem impedir o desenvolvimento de doenças e outras até destruí-las. Além disso, materiais de maior frequência destruirão doenças de menor frequência. O que significa isso? Quando você está com uma frequência baixa, você vai usar materiais de uma maior frequência para regular essa frequência, tá? Quando a gente fala materiais, existem a gente tem vários instrumentos para regular a frequência do nosso corpo. A gente tem os alimentos, que eles também têm frequência e também podem ajudar na frequência do nosso corpo, para a nossa saúde. A gente tem a própria respiração, ela pode regular a frequência do nosso corpo. Os óleos essenciais, as pedras, os cristais têm grande influência também na frequência dos nossos órgãos e do nosso corpo para buscar um equilíbrio aí dos chakras e da nossa saúde em geral. Os óleos essenciais, eles têm capacidades vibratórias e energéticas, frequências que podem entrar em conexão com os centros de energia, os chakras e outras denominações, né? Então, esses centros de energias podem ser chamados de chakras e tem também outras denominações dependendo da cultura. Os óleos essenciais ajudam a desenvolver o nível vibratório do nosso corpo. Os óleos têm a capacidade de elevar a frequência do corpo a níveis onde não existem doenças, tá? Então já existem estudos comprovando essa capacidade do óleo essencial em elevar a frequência e as doenças, elas aparecem conforme a frequência do órgão e do nosso corpo.
Então, por exemplo, aqui eu coloquei a frequência do corpo humano é de 62 a 68 MHz. A frequência é medida em megahertz. Abaixo de 62, o corpo humano começa a ficar doente. Então, um exemplo, resfriado ou gripe, o nosso corpo humano vai estar 58 MHz. 42 é o câncer e a morte começa quando o nosso corpo está em 20 MHz. A frequência dos óleos essenciais oscilam entre 52 MHz e 320, a mais alta entre todas as substâncias conhecidas, tá? Então, 320 MHz, aqui embaixo a gente pode ver que a rosa é o óleo essencial que tem a maior frequência de todos os óleos. Ele tem 320 MHz. É uma comparação aqui para vocês verem que a ervas frescas tem de 20 a 27, ervas secas de 12 a 22, hambúrguer de 3 a 5, alimentos congelados, processados e enlatados, 0. Então, essas frequências todas podem ser medidas e podem ser alteradas conforme o que tiver perto delas, ou como você trata elas, né? O que eu digo como que você trata elas? Porque, por exemplo, uma fruta, um limão, ela vai ter uma certa frequência. Dependendo de como aquele limão ele é estocado, quanto tempo ele fica no transporte, tudo isso altera também a frequência desse alimento. Então, existe também uma influência dos nossos pensamentos na frequência corporal. Então, por exemplo, pensamentos negativos reduzem a frequência à medida em 12 MHz. Pensamentos positivos aumentam a frequência em 10 MHz e a oração e a meditação aumenta em 15 MHz. Então, aí a importância da gente ter bons pensamentos. E lembrando que sempre, quando a gente aumenta a nossa frequência, isso contamina, ajuda a gente e contamina o outro, isso espalha para o outro também. A gente emana energia positiva ou negativa para aqueles que estão na nossa proximidade também. Então, daí da importância da gente cuidar da gente, em primeiro lugar, e dessa forma a gente consegue atingir e cuidar do outro também. Aqui eu coloquei alguns exemplos da taxa de vibração do corpo. Então, a frequência normal do cérebro, 70 a 78. Frequência cerebral, 80 a 82 em gênio. Corpo saudável, 62 e 68. Glândulas da tireoide, 62 e 68. Enfim, vocês podem reparar que esses órgãos aqui, eles estão mais baixo no nosso corpo, né? Enquanto esses estão na parte de cima. E o interessante é que nos chakras você encontra a mesma coisa. Os chakras de menor frequência, porque os chakras também têm uma vibração, eles estão embaixo e depois ele vai subindo. E outra coisa interessante também é que os óleos essenciais, você vai usar uns de baixa frequência embaixo e eles também vão subindo conforme a necessidade de você atingir uma frequência mais alta, regular essa frequência mais alta das partes superiores do corpo, né? Que tem chakras que estão nessa parte mais superior do corpo. Aqui é a taxa de vibração de alguns óleos essenciais. Então, a gente tem o hortelã-pimenta com 78, o sândalo com 96, o juniper com 98, mirra 105, olíbano 147, helichrys e lavanda com as suas frequências também. Aqui, por que eu coloquei esse mapa da doTERRA, né? Então, a gente está falando aqui de óleos essenciais para regular os chakras, e eu confio nos óleos da doTERRA como um óleo de qualidade para fazer isso, não só pela composição química deles, né? Que isso é muito bem testado, tem um grau de pureza, um certificado, para você poder, inclusive, usar internamente os óleos essenciais. Mas o mais importante de tudo aqui, nesse caso que a gente está falando, é que o fato da doTERRA não ter uma fazenda de óleos essenciais e sim buscar esses óleos essenciais pelo mundo todo, o que acontece? A frequência assim como do alimento, como eu tinha dito, como dos óleos essenciais, depende muito
da onde aquela planta foi cultivada. Então, a frequência ela pode variar conforme a frequência daquele óleo essencial vai variar também dependendo da onde o óleo foi cultivado. Depende o quê? Do solo, do clima, do sistema hídrico. Então, a composição química depende disso e a vibração do óleo também, tá? Então, a frequência do óleo ela é maior quando ele está dentro das condições ambientais adequadas para que ele produza aquele óleo essencial. E outra coisa que eu acho muito importante é a parte do coimpacto, né, da doTERRA, que ela se preocupa quando ela vai extrair esse óleo essencial pelo mundo todo, ela se preocupa com cada região onde ela está indo extrair o óleo essencial. O que significa ela se preocupar com a região aonde ela está indo buscar o óleo essencial? Então, se naquela região está precisando, por exemplo, de uma escola, a doTERRA vai desenvolver uma escola. Se ela precisa de um sistema hídrico, a doTERRA se preocupa com isso e vai desenvolver um sistema hídrico. Além disso, a doTERRA vai direto com o produtor, então ela não tem intermediário. Ela vai com os pequenos produtores, que são aquelas pessoas que têm carinho pela região, que têm maior conhecimento por aquela planta, que cresceu com aquela planta e que vai fazer aquilo com amor. Agora, muitas vezes, aquele produtor, ele não tem condições de trabalhar com tranquilidade, né? O produtor rural que está lá, que tem necessidade, muitas vezes ele vai colocar os filhos para trabalhar também, ou então, por exemplo, a gente conhece uma história da doTERRA, onde eles foram numa região onde os agricultores, enquanto pais e mães de famílias, enquanto estavam lá plantando, estavam colhendo, as filhas iam buscar água, porque não tinha um sistema hídrico adequado, elas iam buscar água na cidade vizinha. E nesse percurso elas eram violentadas sexualmente. Então você imagina um pai trabalhando, pensando, aonde está meu filho? Ou ele está aqui trabalhando comigo que não deveria estar numa escola, ou a minha filha está indo lá buscar água e está sendo violentada. Então, enfim, aquele trabalhador que não sabe se vai receber direito, não trabalha tranquilo. O que a doTERRA faz? Quando ela desenvolve todo esse setor hídrico, de escolas, de bom pagamento para aquela pessoa que está lá, para aquele trabalhador, a energia daquele trabalho, daquele trabalhador que está ali fazendo, retirando a colheita para extrair os óleos essenciais, é uma frequência completamente diferente, é uma energia positiva, e isso tudo também reflete nos óleos essenciais. Então, é essencial que isso tudo seja levado em conta quando a gente vai usar um óleo essencial de qualidade. Eu vou passar aqui um videozinho para vocês que eu acho que demonstra muito bem e que eu acho importante a gente conhecer essa ação social da empresa dos óleos essenciais que a gente está usando para controlar, para cuidar da nossa saúde, para reequilibrar os nossos chakras, tá? A gente está aqui no distrito de Makwanpur, no alto das montanhas do Nepal. Vindo de Katmandu ontem, a gente pôde ver a beleza que nos rodeia neste povoado. Estamos a cerca de 2.300 metros de altitude perto das nuvens. Dá para ver os picos de 7.000 metros de altitude dos Himalaias. Este povoado é absolutamente lindo. Nesta manhã tivemos a inauguração de um projeto hídrico no qual estamos trabalhando. Este projeto permitirá que mais 400 ou 500 famílias tenham acesso à água potável. E não só isso, elas poderão usar essa água para irrigar todas as plantas que cultivam aqui. As valas são bem compridas, com cerca de 1.600 metros.
Eles terão que cavar valas para que a água chegue aqui e depois abasteça o povoado, por gravidade. É impressionante sentir o amor que compartilhamos quando trabalhamos junto deles, embora estas pessoas vivam do outro lado do mundo. É como se fôssemos irmãos e irmãs, trabalhando juntos, cavando valas, movendo pedras em prol deste projeto. Eu tive a oportunidade de colocar alguns olhos nas mãos dessas mulheres e poder me conectar com elas e sentir o trabalho duro daquelas mãos e aplicar o Aroma Touch, um pouco de eucalipto, cardamomo, deep blue. As mulheres se abriram e nós criamos um laço. É por isso que eu adoro poder dar o presente do toque e dos olhos, porque ele nos une. Ir além do idioma, poder segurar as mãos de alguém, olhar em seus olhos e dizer namastê, eu vejo você. Isso significa muito. Geralmente passamos pelas pessoas apressados, mas eles param e veem de fato o indivíduo. Ontem foi a minha segunda experiência participando de um evento do Days for Girls. Nós conversamos com dignidade e respeito sobre menstruação, ser uma mulher e cuidar de si própria. Foi um momento maravilhoso. Eu estou muito grata. "500 famílias receberão acesso à água. Estima-se que o projeto seja concluído em 6 meses. Então, agora a gente vai falar sobre os chakras. Então, para você compreender melhor os chakras, tá? Então, chakras são centros de energia em seu corpo, através do qual a energia flui. Esses centros de energia estão diretamente ligados à saúde física, emocional e espiritual. Isso é uma forma simples de você entender o que são os chakras, tá? Então, uma forma simples de você entender que são pontos de energia que estão localizados ao longo do nosso corpo. Aqui você enxerga ele como bolas na frente do corpo, mas você imagina que eles estão lá no interior do corpo, tá? É mais ou menos perto da coluna vertebral, mas é nessa localização. Então, ao entender o que cada chakra representa e o que você pode fazer para manter essa energia fluindo livremente, você pode alcançar uma qualidade de vida ideal para si mesmo e para aqueles ao seu redor. Então, por isso que é importante, aquilo que eu te falei, de você ter bons pensamentos, de você ter uma boa energia para conseguir cuidar do outro e passar essa boa energia também para o outro, tá? E embora cada chakra seja individual, cada um é uma parte de um todo maior de um sistema. Portanto, quando um aspecto está fora de alinhamento, se não for atendido, o resultado pode ser o desequilíbrio de uma outra área também. Então, a energia ela vai passar aqui, ela passa em forma de espiral nos chakras. É aqui que circula a energia entre esses chakras. Então, muitas vezes não adianta você cuidar desse chakra aqui sozinho, se esse não estiver bem, a energia não vai estar circulando de forma adequada entre os chakras. Então, aqui, ó, você pode observar, tá vendo aqui, você já vê que ele está no interior do corpo. Então, a gente vai começar pelo chakra básico, que a cor dele é vermelha. Depois a gente vai falar do sagrado, laranja, plexo solar, amarelo, cardíaco, verde, laríngeo, azul, frontal, índigo e coronário, esse roxo, né, lilás. Os chakras, eles têm uma cor específica, que depois você estudando, você vê que tem a ver também com a cromoterapia. Então, estudando os chakras, cromoterapia, aromaterapia, acupuntura, você vai vendo que várias dessas ciências, elas se juntam em algum momento e fazem sentido juntas e fazem sentido em diversos pontos que você quer entender. Você fala, então por isso que na cromoterapia é essa cor que usa para esse órgão.
Então, ele te faz compreender, quanto mais você estuda e se aprofunda, você consegue compreender várias coisas de ferramentas diferentes. Então, a gente vai falar do básico. Então, o básico, ele tem uma função, então existe uma função pelo básico estar aqui nesse local e existir. Então, a função dele é de segurança, ligado ao material, aqui e agora, sobrevivência, âncora com a terra, estabilidade. A gente tem que imaginar que o material, ele é muito importante. A gente tende a dar sempre valorização, né, ou dar conotação de que o espiritual ele é importante, às vezes não dá tanta importância para o material, mas o material ele é muito importante também, né? Hoje a gente está na Terra e a gente precisa desse material. Quando a gente fala de ligado ao material, a gente fala da nossa casa, do nosso alimento. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio também entre o material e o espiritual. Quando a gente fala de âncora com a terra, então é um chakra que traz a gente para esse mundo, né? Que faz a gente ficar ancorado nesse mundo, que faz a gente criar raiz aqui e que é muito importante, tá? Então, se esse chakra ele estiver desequilibrado, você apresenta um estresse financeiro, você pode apresentar um estresse financeiro, medo e de mudança e de não pertencimento aqui desse local, raiva, violência, letargia, passividade, fixação material, busca por adrenalina. Então, busca por atividades que te trazem, que te dão adrenalina. Vocês podem perceber que em algum momento eu posso falar assim de raiva, violência, letargia e passividade, como se fosse um oposto, né? Apresentando desequilíbrios opostos. E na verdade isso acontece porque quando a gente fala de desequilíbrio, você pode ter uma frequência, um desequilíbrio para mais, né? Uma frequência mais alta daquele órgão, como para menos daquele chakra. E isso mostra esse desequilíbrio, mas aqui eu não coloquei o para mais ou para menos, eu coloquei todo como um desequilíbrio geral. Então, por isso que às vezes, quando eu estiver explicando para vocês, vocês vão ver que tem essa redundância vocês vão perceber que tem essas coisas que muitas vezes são antagônicas, tá? Quando o chakra básico está equilibrado, então você vai apresentar estabilidade, senso de segurança, paciência, energia, satisfação com a vida e com o trabalho. Então você fica bem de estar aqui na Terra, você fica aterrado, você fica seguro, você fica ancorado, tá? Você tem essa segurança, essa estabilidade. E os óleos essenciais para isso, para regular esse chakra básico, é o cedro, vetiver, cipreste, manjericão, mirra, patchouli e o mix balance, que é um mix aterrador. Então, que vai trabalhar exatamente essa sua capacidade, e o mix balance, que vai trabalhar exatamente, ele é aterrador, é um mix, um blend aterrador, que vai trabalhar essa sua parte de aterrar, de material, de necessidade de pertencimento aqui da Terra. Agora a gente vai falar do sagrado, né? Então você vai percebendo que ele também vai subindo aqui na figurinha. A gente fala dos chakras sempre de baixo para cima, ele se localiza um pouco abaixo do umbigo. Ele tem a função sexual, criatividade, potência feminina, fertilidade, infância, passado e família. Quando a gente fala de potência feminina, ela serve para o masculino também, né? Então, o masculino, ele também tem uma parte feminina. Quando a gente fala de fertilidade, a gente pode até ver que ele está localizado no corpo, assim, aonde é o ventre, né? Então, onde a gente carrega a criança,
onde tem essa questão de infância, de passado, de fazer, então da família. Então, quando esse chakra ele está desequilibrado, você começa a observar problemas de origem sexual, ou uma hipo ou uma hiperativação, pouca criatividade, ciúmes, falta de desejo e paixão. Quando a gente fala de desejo e paixão, nesse caso, não é só um desejo ou uma paixão sexual, mas é pela vida, pelo que você tem para fazer, é pelo outro. Pouca habilidade social, comportamento compulsivo e uma dependência emocional. Então, ao mesmo tempo que você não tem um desejo, uma paixão pelo outro, você tem o sentimento de uma dependência emocional. Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito desagradável para o ser humano. Então, se o sagrado ele estiver equilibrado, você vai ter um desejo equilibrado, então que não é nem hipo, nem hiper. Você vai desenvolver a sua criatividade, você vai materializar a vida desejada. Então, aqueles planos que estavam só como planos, você vai conseguir executar. Um prazer e uma tolerância. E os óleos essenciais que a gente vai trabalhar nesse chakra é o ylang-ylang, a canela, o cipreste, laranja, tangerina, gengibre e o mix, o blend passion. Vamos para o próximo, que é o plexo solar. Aqui vocês podem ver que o plexo solar, ele vai subindo um pouco, né? Então, ele é acima do umbigo, um pouquinho acima do umbigo. A função do plexo solar é o poder pessoal, agir, passar a ação, sair da zona de conforto, digerir as emoções. Então, ele está aqui, né? Onde quando a gente não consegue digerir alguma coisa, a gente vai e segura essa parte. Então, as emoções também, muitas vezes, a gente não consegue digerir e fica aqui, né? Fica parado. Então, esse é principalmente quando o plexo solar não está regulado. Então, o que acontece quando ele está desequilibrado? Medo, procrastinação, digestão, má digestão, vitimização, então você não é responsável pelas coisas que estão acontecendo, baixa autoestima, falta de responsabilidade, mais uma vez você não é responsável pelas coisas, agressividade, você se torna uma pessoa, o famoso mandão, né, que acha que ele sabe de tudo, competitivo e hiperativo. Quando a gente fala de procrastinação, é exatamente você não consegue passar a ação, né? Você vai deixando para outro dia, e não consegue passar a ação, que é uma das funções do plexo solar. Quando esse plexo solar está regulado, equilibrado, a gente tem uma boa autoestima, responsabilidade, então a gente não é mais vítima das coisas, a gente é responsável, autoridade, autocontrole, uma melhor energia, senso de humor, empoderamento. A gente agora consegue, a gente não vai mais procrastinar, a gente vai em frente, a gente vai realizar, então realização de desafios. E os óleos é o lemon, melaleuca, camomila romana, grapefruit, juniper berry, erva doce, coentro, gengibre e o mix gengeste e o mix cheer. Aqui eu coloquei em itálico erva doce, coentro e gengibre, que são 3 dos óleos essenciais que estão aqui para controlar o plexo, para regular o plexo solar, e esses 3 eles fazem parte do mix Zengeste, tá? Agora a gente vai falar do cardíaco, né? Então ele se localiza aqui, não na parte do coração, mas no centro, aqui. A cor dele é o verde, a função dele, compaixão, amor próprio aos outros, receber, doar, tristeza e alegria, harmonia na vida. Né? Então, quando a gente fala disso, de tristeza e alegria, receber e doar, faz parte dessa harmonia. Não é só dar, não é só receber, não é só tristeza, não é só alegria. É uma harmonia entre esses sentimentos. Quando esse chakra está desequilibrado, pouca compaixão, falta de amor próprio, instabilidade, falta de empatia, né? Se você não consegue se colocar no lugar do outro, você não consegue ter essa compaixão.
timidez, solidão, ciúme e preocupação excessiva. Se você equilibra o chakra cardíaco, você vai ter paixão, alto amor, você vai conseguir se amar, com isso amar ao próximo, compaixão, perdão, empatia, uma paz interior e uma harmonia, tá? Então você não vai ter mais um desequilíbrio desses sentimentos. Os óleos essenciais que trabalham o chakra cardíaco é o gerânio, rosa, cardamom, eucalipto, lemon, melaleuca e peppermint. Cardamom, eucalipto, lemon, melaleuca e peppermint estão no Mix Brief e o Mix Forgive. Então, é bem nessa região onde a gente acaba usando, né, o Mix Brief da respiração. Então, respirar, se sentir bem, quando a gente está com compaixão, quando a gente quer sentir, né, quando a gente está sentindo algo pelo outro, é até também uma das posições que a gente faz é essa, né, segurar nessa região. Agora o laríngeo, que é nessa região aqui, então a função dele, ele é azul, a função expressão de sentimentos, comunicação, honestidade, poder da palavra, mudar o mundo, educação e crenças. Então um desequilíbrio causa depressão, medo de se expressar e de ofender, ignorância, repressão dos sentimentos, inabilidade de escuta, fala excessiva. Então, quando a gente fala de comunicação, de poder da palavra, de expressar os seus sentimentos, isso é muito importante, porque quando a gente não consegue falar, né, outro movimento que a gente fala, aquilo está engasgado aqui, né, eu tô com uma bola na garganta, exatamente porque a gente não conseguiu colocar para fora, porque aquela energia está bloqueada aqui. Então, é importante a gente conseguir expressar o que a gente está sentindo. E quando eu falo de desequilíbrio com medo de expressar e de ofender, é muito importante a gente ter o medo de ofender, mas a gente não pode deixar de expressar por medo de ofender. A gente tem que falar aquilo que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, claro que da melhor forma possível para não ofender, mas a gente não pode guardar aquilo, deixar aquilo parado, aquela energia parada nessa região, tá? E quando a gente equilibra esse chakra, a gente vai ter uma boa comunicação, uma boa escuta também. Então, normalmente, quando a gente tem essa boa escuta, a gente consegue se comunicar também de uma forma mais assertiva. Quando eu falo de boa escuta, é a gente não só ouvir o que o outro está falando, mas realmente escutar, entender, né, para depois poder falar e dar uma comunicação, essa comunicação ser uma comunicação assertiva. Então, consegue expressar melhor os sentimentos e, claro, lealdade. Se você está conseguindo fazer isso tudo de uma forma correta, né? Se você tem esse poder da palavra, se você consegue expressar seus sentimentos, você está sendo leal. E os óleos essenciais que trabalham no laríngeo é o peppermint, camomila, eucalipto, lavanda e o birch. Agora o chakra frontal, né? Que é aqui, que é o chakra que a gente chama também de terceiro olho, que trabalha a nossa intuição. Então, qual é a função dele? É ver as coisas diferente, né? É ver além do que os nossos olhos podem ver. É a intuição. É não se perder na ilusão, ver as coisas como elas são realmente. Percepção extrasensorial, algo que vai além. É uma sabedoria, porque a partir daí você vai começar a ver coisas, né? A enxergar de um modo onde você vai aumentar a sua sabedoria, capacidade de pensar e tomar decisões. Claro que quanto mais a gente sabe, né, quanto maior o nosso conhecimento, a gente consegue tomar decisões de uma forma mais assertiva. O desequilíbrio desse chakra frontal, falta de concentração e atenção, inabilidade de planejar, dificuldade de se projetar no futuro, falta de intuição, isso causa também pesadelos, tá? Então, o equilíbrio, a gente conseguindo equilibrar o chakra frontal, boa concentração, intuição, então você começa a sentir, né, essa energia que circula a gente e que tem muito para nos dizer,
e que muitas vezes a gente não consegue escutar, a gente não consegue ver. Sabedoria, maior consciência e bom sono. Os óleos essenciais que equilibra o chakra frontal é o frankincense, Helichrysum, que é o sempre viva, o clary sage, o lavanda e o juniper berry, tá? O juniper berry é um óleo muito bom, principalmente nessa questão dos pesadelos, de pesadelo também infantil, de criança, ele ajuda muito. E vocês podem perceber que a gente está subindo e que os óleos que a gente encontra aqui em cima são óleos com uma frequência mais alta também, tá? Agora, o coronário, que é nessa região aqui, a função do coronário, consciência divina, consciência superior. Ele é um chakra que ele é difícil de você abrir, tem que abrir os outros para conseguir abrir esse primeiro. Ele desconecta você do material, então ele é um que, no momento em que você precisa de uma meditação, que você precisa de algo maior, de uma conexão com o divino, com algo maior, ele faz essa função, amor incondicional, propósito de vida e missão. Se esse chakra coronário está desequilibrado, falta de inspiração, sensação de separação e isolamento, dificuldade de acreditar no universo e num poder superior, vício espiritual, lembrando que o espiritual ele é muito importante, mas a gente sempre tem que trabalhar com equilíbrio, preocupação excessiva com o mundo. E se esse chakra coronário ele está equilibrado, você vai ter uma consciência mais clara, uma percepção além de todos os limites, amor e aceitação de uma força maior, de um poder superior, habilidade intuitiva e confortável na Terra, tá? Então, apesar de ser um que te leva para o divino, com essa conexão, ele te ajuda a você se sentir confortável na Terra. Você consegue entender como se você conseguisse entender a sua missão aqui, tá? Ou entender que você tem uma missão aqui. E os óleos essenciais que ajudam nesse chakra é a mirra, a rosa, o frankincense, o helichrysum, o neroli, camomila romana e a melissa. E vocês podem ver pela proximidade até desses chakras que muitas vezes os óleos são os mesmos usados para um chakra ou para outro chakra, tá? Muitas pessoas me perguntaram como que eu cheguei nessa conclusão, né, nessa escolha desses óleos essenciais para os chakras. Então, realmente, quando você vai fazer pesquisa, você encontra uma variedade muito grande de propostas de óleos essenciais para cada chakra. O que eu fiz foi um estudo muito aprofundado, uma discussão com algumas pessoas especialistas em chakra que já usam óleos essenciais há muito tempo com essa proposta. E, além disso, eu fui pesquisando entre aqueles que eu tinha dúvida por que eles estavam naquele chakra, eu fui vendo, principalmente na função, então eu como psicólogo estudo muitos chakras na parte emocional, então vendo qual era o desequilíbrio, né, e o que aquela pessoa precisava para equilibrar aquele chakra, eu consegui identificar mesmo a potência daquele óleo essencial naquela parte emocional que estava em desequilíbrio. Então, a minha escolha foi também bastante baseada na parte das emoções, então, dos óleos essenciais usados na emoção, em acordo com o equilíbrio dos chakras, né, e daquela, como que a gente pode falar, do sintoma, né, que aquele desequilíbrio tá transmitindo. E além disso, você vai vendo que depois tem a questão da frequência, então eu fui batendo as frequências necessárias para o equilíbrio da frequência daquele chakra com a frequência dos olhos também. Então foi uma série de coisas que eu fui selecionando esses olhos, não que somente esses sejam os corretos, existem umas outras propostas que também são interessantes, mas dentro do meu estudo foram esses que eu selecionei para falar para vocês, tá bom? Agora aqui eu vou falar como reequilibrar os chakras com o uso dos óleos essenciais.
Então, eu já tinha colocado no meu Instagram Aroma de Gaia essa proposta de óleos essenciais. Aqui eu completei ela um pouco mais quando eu fui aprofundando nos estudos, tá? Então, vocês vão vendo aqui Vetiver, Cypress Balance, Yang Yang, Cinnamon e Passion, Melaleuca, Lemon e Cheer, e assim por diante você vai subindo. Esse Spearmint com lavanda são 2 óleos que juntos eles formam o blend de você falar em público. Então, por exemplo, se você tem dificuldade para falar em público, você pode fazer uma misturinha de Spearmint, lavanda e óleo de coco, e ele é muito interessante para você usar, você pode até passar nessa região mesmo, e ele vai te ajudar a falar em público, tá? Aqui você pode ver que tem alguns óleos também para os 2 chakras superiores que se combinam, e a proximidade que esses 2 chakras têm. Então, essa é uma proposta. Como reequilibrar os chakras, tá? Então, primeiro eu vou explicar para vocês uma proposta que eu uso aqui, que eu acho muito boa. Por exemplo, o frankincense, eu peguei a cor referente ao chakra e fiz uma bolinha e coloco embaixo do óleo essencial, tá? Por exemplo, o lemon, tá vendo? Ele faz parte do chakra de cor amarela, então eu fui e coloquei uma bolinha amarela aqui. No meu rolon também, por exemplo, o Passion, no laranja, tá? Então isso ajuda também a você identificar os seus óleos essenciais escolhidos, né? Para qual chakra que você vai usar. Então eu já sei que se eu preciso usar o chakra no coronário, eu vou fazer assim, eu pingo uma gotinha na mão e coloco aqui. Como ele é um chakra que já funciona para o frontal também, eu já aproveito e passo também aqui na região desse terceiro olho, tá? Então é muito simples, você pega uma gotinha e passa no local. Eu sempre aproveito e dou uma inalada no óleo, né? Que isso vai ajudar também. O óleo, quando você passa, ele vai entrar através da corrente sanguínea e quando você inala, ele também através do bulbo olfativo vai para o restante do organismo. Então é muito simples, é assim que você usa. Quando é o chakra mais aqui abaixo, tá? Como ele é muito próximo das mucosas, aí você não vai passar o óleo essencial, não aconselho passar no local, mas você pode passar próximo e também inalar o óleo proposto, tá bom? Eu queria agradecer a todos que assistiram ao vídeo, desejar um Feliz Natal, e ele vai estar aqui no nosso YouTube e eu sempre vou colocar posts novos no Aroma de Gaia. Gratidão.